Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal e à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Ela lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Irmãos, esses dias, preparando essa palavra, Deus ministrou bastante ao meu coração. Foi uma palavra que eu ministrei primeiramente às pastoras que vieram da nossa supervisão. São 13 igrejas que nós supervisionamos nos Estados Unidos. E essas pastoras vieram e eu senti uma necessidade de falar sobre a atitude dela, dessa mulher, e aquilo que reflete na vida dela. Mas, irmãos, eu creio que isso também reflete a nós como igreja, seja homem, seja mulher. E à medida que eu li essa porção da palavra, mais Deus ministrava ao meu coração. E todas as vezes que eu leio, mais coisas explodem no meu coração. E não é uma questão somente de trabalho infantil, de um trabalho para criar filhos, ou se envolver no ministério infantil, não. Existe, irmãos, algo que Deus te chamou. E tudo aquilo que Deus te chama, Ele vai te dar princípios para que você viva. A questão é que nós não vivemos os princípios daquilo que Deus nos chamou. Nós abrimos mão muitas vezes daquilo que Deus nos chama, nós negociamos aquilo que Deus nos chama. Mas Deus nos dá aqui algumas chaves para viver a vida cristã. Quantos gostariam dessas chaves, desses princípios na sua vida? E o engraçado é que você vai perceber que esses princípios vão ter reflexo na vida das pessoas com que você caminha. E aí então, primeiro deles que eu quero mencionar: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Eu começo brincando um pouco sobre essa passagem, porque a Bíblia fala que o garoto que nasceu era formoso. Engraçado que Moisés, os historiadores falam que ele que escreveu o Pentateuco, na sua maioria. Então, ele mesmo falou que ele nasceu formoso. Nasceu um garoto formoso. E aí a Bíblia diz: e porque era formoso, a sua mãe o guardou. Irmãos, por favor, que mãe que acha que o filho nasce feio aqui? Alguém aqui? Irmãos, o seu filho pode ser o mais feio, mas para você é o mais lindo, maravilhoso, mais inteligente, o mais astuto, esperto. É verdade ou não é? Irmão, seu filho pode ser o que for, irmãos. Ele é o mais lindo que já teve na história. Ele foi o primeiro a fazer coisas que criança jamais fez. Nossa, você não acredita o que meu filho com 2 meses fez. Verdade ou não é? Quem é pai? Levanta a mão quem é pai aqui. Quem não tem filho não está entendendo muito bem não, mas você vai entender quando você tiver filho. E aí então Moisés fala que por conta da sua beleza sua mãe quis escondê-lo. Oh, irmãos, glória a Deus, está na Bíblia, nós cremos. Amém? Mas eu acredito que há mais coisas além dessa beleza. E a Bíblia diz então que ela o guardou. Irmãos, primeiro princípio, ou menção que eu quero dizer aqui essa manhã, que uma característica de alguém que é chamado para guardar o filho, e aí você pode enxergar que filho é esse?
guardar o propósito, guardar o sentido, guardar o chamado. Esse é seu filho, isso é aquilo que Deus te chama. Filho significa aquilo que é precioso para nós. Então eu quero que você enxergue esse filho com aquilo que é precioso para você. O que Deus te chama, sua família, seu ministério, o que Deus te envolve, o que Deus tem te chamado. E aí então a primeira coisa que você vê nessa mulher é iniciativa. Ela viu o perigo, e aí eu vou te falar, o rei havia mandado que matassem todos os homens que nascessem naquela época. Porque ele estava preocupado com o futuro, porque homens vão para a guerra, homem tem outras posições. Som. Mulher, você tem outros atributos, elas não vão para a guerra, mas o homem vai. E então o rei fala então que todos os homens que fossem nascer deveriam ser assassinados. E aí então essa mulher, o instinto materno, e não somente pela beleza do filho, porque não por aquilo que ela imagina, mas por aquilo que ela percebe. Essa mulher passou a ter uma iniciativa na vida, e esse é o primeiro princípio que eu vou dizer para vocês. Essa mulher, por conta de um propósito, ela teve iniciativa. Todos nós aqui, irmãos, muitas vezes, Deus tem colocado desafios em nosso coração, tem colocado os propósitos em nossa vida, tem nos desafiado a coisas, mas nos falta iniciativa em viver plenamente o que Deus nos chama. Muitas vezes nos falta iniciativa para viver a plenitude daquilo que Deus tem nos convocado. Muitas vezes nós perdemos tantas coisas porque nós somos passivos demais. Deixamos para depois, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, depois eu ligo, depois eu me envolvo. Irmãos, e como diz o Guilherme no vídeo, o tic-tac das horas estão passando. O seu tempo tem passado e você tem perdido muitas coisas por falta de iniciativa. Tantas coisas preciosas passaram na nossa vida porque nos faltou o quê? Iniciativa. Perdemos coisas maravilhosas por falta de iniciativa. Perdemos o mover de Deus por falta de iniciativa. Muitas coisas têm sido ficado para depois porque nós somos passivos. Nós procrastinamos. Nós amanhã fazemos, depois eu faço, depois eu checo. Irmãos, é a característica dessa mulher. E engraçado, você ouve falar de Moisés, mas você não ouve falar da influência que ele teve. Todo mundo conhece Moisés como libertador, como aquele que tirou o povo do Egito, levou até as portas de Canaã. Todo mundo fala das atitudes, todo mundo fala da intimidade, todo mundo fala dele na tenda. Mas quem foi a influência na vida de Moisés? E eu te falo, começou pela mãe dele. Te pergunto, irmãos, até o nome da mãe dele, se eu perguntar aqui, pouquíssimas pessoas sabem. E o nome dela é Joquebede. Oh, nome bonito. Mas essa mulher demonstrou para Moisés um princípio de iniciativa. Essa mulher influenciou o filho com iniciativa. Você vai perceber isso lá na frente. Irmãos, na vida cristã, muitos pastores podem perder o mover de Deus por falta de iniciativa. Pessoas preciosas podem perder coisas preciosas por falta de iniciativa, pelo fato de deixar para depois. As reclamações que muitas vezes eu aconselho mulheres é porque elas ficam chateadas, porque o marido sempre deixa para depois. Falta iniciativa, falta organizar as coisas, e as coisas vão passando, e o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, mas a falta da iniciativa, talvez você perdeu coisas preciosas, empregos, porque faltou uma iniciativa. Viagens, porque faltou iniciativa. Relacionamentos, porque faltou iniciativa. Mover de Deus, porque faltou iniciativa. Mas você vê essa mulher, na hora que ela percebeu o perigo, o que ela fez? Tomou iniciativa. Eu vou guardar o meu filho, eu vou envolver o meu filho, eu vou proteger o meu filho. E aí, irmãos, você pode falar assim: não, pastor, mas essa iniciativa toda mãe tem. Não tem, porque as outras mães sacrificaram os filhos. As outras mães entregaram os filhos. As outras mães obedeceram o rei. As outras mães então se curvaram por um pedido do rei. Então quer dizer que nem todas as mães têm iniciativa.
Nem todos os pastores têm iniciativa, nem todos os líderes têm iniciativa, nem todos os maridos têm iniciativa, mas Deus está nos exortando hoje para que nós sejamos pessoas que tenhamos iniciativas na nossa vida. Posso ouvir um amém? Ou glória a Deus, pelo menos. Aleluia. Nos falta iniciativa. Perdemos por falta de iniciativa. Quantas coisas, irmãos, eu quero confessar que passaram na minha vida e eu perdi porque faltou iniciativa. A atitude dessa mulher, que eu também quero mencionar nessa mesma passagem. Uma mulher, e aí eu vou colocar dois princípios juntos: inteligente e sábia. E a primeira coisa que a gente tem que aprender é que inteligência não é sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Existem muitas pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Existem pessoas que são sábias, mas não são tão inteligentes. Quer ver inteligência? Tem muita gente que estuda, sabe muita coisa, entende muita coisa, estudou muita coisa, mas não tem um pingo de sabedoria com coisas básicas. É inteligente porque se formou numa faculdade, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, é inteligente, reconhecemos, é muito inteligente, mas não tem um pingo de sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia da sua vida, não tem sabedoria para lidar com os relacionamentos. Então inteligência não tem necessariamente a ver com sabedoria. Mas o que você vê na vida dessa mulher? Você vê uma mulher inteligente e uma mulher sábia. Essa mulher, irmãos, ela buscou entender. Se você vê lá no versículo seguinte, ela pegou um cesto, calafetou, colocou piche. Essa mulher, ela buscou estudar como fazer uma cesta não se afundar. Essa mulher, ela buscou estudar para entender, peraí, como é que isso aqui, irmãos, da onde que essa mulher aqui foi entender que se passasse piche, calafetasse, a cesta não afundava? Ela foi estudar sobre o assunto. Provavelmente ela foi perguntar para alguém. Ela ficou atenta, ela foi atrás e perguntou. E aí você vê alguém que se preocupou em inteligência, em aprender as coisas. E num outro sentido você vê uma mulher sábia também. Pelo seguinte, irmãos, essa mulher, a atitude dela de guardar o filho foi um ato de sabedoria. Ela entendeu que havia algum propósito. Essa mulher foi sábia com a sua atitude. E a Bíblia fala que nós podemos pedir sabedoria. Nos falta, irmãos, na vida cristã, muita sabedoria. Nos falta, irmãos, nos relacionamentos, marido e mulher, sabedoria. Na liderança das nossas células, na vida conjugal, no trabalho, muitas vezes nós perdemos porque nos falta sabedoria. De como nos relacionar, de como nós fazermos. Falta sabedoria. E a Bíblia fala que nós podemos pedir sabedoria para o Senhor Jesus. O que Salomão pediu para Deus, irmãos? E o que Deus deu a ele? Sabedoria. Então sabedoria você pode pedir para Deus. Irmãos, o povo antigo, eles não têm tantos estudos. Meus pais não tiveram tantos estudos. Meus avós não tiveram tanto estudo. Mas você via algumas atitudes deles com muita sabedoria. E essa sabedoria então é Deus que dá. E Ele dá indistintamente, Ele vai dar para todos que querem. Irmãos, eu me lembro uma oração muito forte que eu fiz muito numa época da minha vida. Muito, insistentemente, mas eu não sabia o motivo. Mas hoje eu colho, por conta dessas orações, grandes coisas. Eu pedia todos os dias: Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria. Senhor Deus, me dá sabedoria para lidar com o seu povo. Deus me dá sabedoria para me relacionar com as suas pessoas. Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Irmãos, eu vejo muitas coisas que eu colho na minha vida até hoje, fruto de sabedoria, não é inteligência. Irmãos, eu tenho 2 cursos superiores. Irmãos, mas isso não me faz sábio. Pode me fazer um pouco mais inteligente. Olha que eu acho que eu sou meio lento ainda para entender as coisas. Mas eu vou te falar, Deus me deu sabedoria. Você pode pedir sabedoria. Essa mulher teve sabedoria. Essa mulher buscou sabedoria em Deus. Essa mulher se posicionou como uma mulher sábia. E a mulher sábia edifica
Mas a tola faz o quê? Então quer dizer que a mulher tem que buscar o quê? Sabedoria. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Os irmãos estão comigo? De verdade verdadeira. Os irmãos estão com sono não, né? Fica comigo. A Bíblia diz, e aí então tomou um cesto, calafetou o betume, piche, tal, trabalhou no cesto. Sabe o que significa? Uma mulher que trabalhou. Irmãos, engraçado que essa mulher, ela começou um trabalho. Agora imagina a situação, presta bem atenção. Essa mulher havia guardado o filho. É um trabalho, é verdade ou não é? Agora, irmãos, você imagina você guardar uma criança sem que os seus vizinhos descubram que você tem filho? Irmãos, eu vou te falar, uma coisa que você não controla é choro de menino. Vai aprender no casal aí. Irmãos, menino deu fome, ele não manda um text message lá no berço. Aliás, se bem que a gente está quase nesse ponto aqui, viu? Porque todo mundo tem celular. Manda um text, mamãe, está na hora de mamar. Não tem um text message. E aí o que você vê nessa mulher? Você vê uma mulher que trabalhou para guardar o seu filho. Ela escondeu ele dos vizinhos. Ela escondeu ele da sociedade. Agora presta atenção, irmãos. Irmãos, naquela época não tinha fralda descartável. Ela tinha que lavar em rio, ou em bacia de água, carregar para dentro de casa e lavar. Ela não podia estender lá fora a fralda. Quantos são daquela época de lavar a fralda? Chora não. Passou e nós somos vitoriosos, amém? Irmãos, e lavar a fralda, eu não sei, eu não lembro quantas fraldas minha irmã lavava, 100 e poucas fraldas? 120 fraldas, meu Jeová da glória. E, irmãos, gêmeos e mais um menino pequeno, 3 filhos pequenos lavando fralda. Agora, irmãos, como que essa mulher fez? Ela teve que trabalhar o dobro de uma mãe. Ela teve que se dedicar a uma porção dobrada para guardar a vida do filho. E um outro detalhe, ela não podia agora chegar no final do trabalho dela e desistir. Ela não podia chegar no final da vida agora dela com o filho dela e falar assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar esse menino porque eu não estou conseguindo mais. Sabe por que ela não poderia fazer isso? Se ela entregasse o filho dela agora, não só o filho dela seria assassinado, mas toda a família, porque ela mentiu para o rei. Sabe o que significa? Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Aquele que assume compromissos não tem como retroceder. Aquele que assume liderança não pode voltar, porque há consequências agora na sua resposta. Há consequências em você querer retornar ou abrir mão do seu casamento. Há consequências agora em você abrir mão de um chamado de Deus. Há consequências, então, o trabalhar agora é até que Jesus volte ou até que eu morra. Eu não posso negociar mais, é princípio de palavra, irmãos, não sou eu que estou inventando isso. Se essa mulher tivesse entregado o filho, todos teriam morrido na sua casa. Então o trabalho dela não poderia mais agora retroceder. Mas o que nós vivemos na vida cristã? Muitas pessoas que têm colocado a mão no arado têm feito o quê? Retrocedido. Todos aqueles que assumem um compromisso, irmãos, até no culto. Irmãos, tem pessoas que assumem compromisso com Deus da seguinte maneira: Senhor, eu não vou faltar nenhum culto. Eu acho que isso é o mínimo que um crente tem que fazer. Mas aí assume um compromisso com Deus. Mas aí no final desiste. Irmãos, o compromisso não é comigo, é com Deus. Pessoas que abrem mão de um chamado ministerial. Você começou a trabalhar, mas você abriu mão de algumas coisas. E há consequências, irmãos, quando nós retrocedemos. Há danos na nossa família, irmãos. Irmãos, sabe uma coisa que me guarda? É saber que se eu retroceder, não é só a minha família. Há uma igreja, há um povo, há um chamado no meu coração, irmãos. Eu não posso retroceder. Eu não posso acordar e me dar o luxo, não, hoje eu não vou pregar.
Mas engraçado que, não, mas para o pastor realmente ele não pode. Mas vem cá, qual a diferença entre você e eu? Você é crente? Eu também sou. A única diferença é que eu estou aqui pregando e você está recebendo. Mas o compromisso, a filiação e você te falar algo, você é filho de Deus, nós somos. Então o compromisso que eu tenho, você tem. Eita, menino. Amém, amém, amém. A responsabilidade que eu tenho como crente, você tem. Pastor Anderson chegou. Ô menino, chegar numa palavra dessa, depois eu vou te apresentar. Pode voltar aqui para mim, irmãos. Mais um pastor para compor a equipe nossa. E aí, irmãos, então, aquele que põe a mão no arado não retrocede. Mas o que nós vivemos? Tempos onde pessoas têm retrocedido em chamados dados por Deus. Vou contar um exemplo aqui. Eu perguntei se eu podia contar o exemplo lá durante a conferência. Ele deixou, não tinha jeito. Eu perguntei, posso contar o testemunho? Ele, pode. Como é que ele vai falar? Não. Mas o pastor Marcelo lá da Califórnia, ele chegou na esposa dele e falou, amor, Deus falou para mim, eu tenho que ir nessa conferência, eu sou pastor da igreja. Tá bom. Aí ela, tá bom. Só que todos já haviam comprado a passagem por $270. Quando ele foi olhar, estava 540. Aí ele tentou 3 vezes no celular, travou o celular. Aí então ele foi, falou para a esposa, não amor, amanhã de manhã eu compro essa passagem. Aí ele acordou para comprar a passagem. Ele olhou para a esposa, amor, acho que não vou não. Está difícil, não estou conseguindo comprar passagem. E como eu falo, irmãos, mulher é uma bênção na nossa vida. Gente que é solteiro, deixa eu contar para os irmãos, casa logo. Mulher é uma bênção. Glória a Jesus. Tá bom. Vai o recado aí para os irmãos, posicionar mais rápido. Aí ela olhou para ele e falou assim, não foi Deus que falou para você que você deveria ir? Não estou comprando. Aquele que assume responsabilidades, ele não retrocede nos seus compromissos. Mas o que a maioria dos crentes fazem? Não respondem nos compromissos que ele mesmo faz com Deus. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Posso ouvir um amém da igreja? Você vê também na vida dessa mulher alguém que era detalhista. Sabe, irmãos, parece que nós, quando vamos fazer alguma coisa para Deus, nós não nos preocupamos com os detalhes. Você já viu aquela história? Já que é para Deus, está bom. A gente vai liderar uma célula, a esposa às vezes está querendo fazer alguma coisa melhor, ou às vezes a pessoa que é solteira está querendo fazer alguma coisa melhor, mas vê aquele sentimento. Não, tá bom, não precisa mais, não. Tá bom, Deus sabe, tá bom, não vamos arrumar não. Engraçado que quando é para Deus, nós não somos tão detalhistas. Mas quando é para nós, como é que nós fazemos? Como é que tem que ser a nossa casa? As mulheres aqui, cheio de detalhe a casa. É ou não é? Tem que ter um vaso, tem que ter uma mesa, tem que ter uma combinação. Você não põe lá uma cadeira vermelha, uma verde, uma azul. Você não faz isso. Mas engraçado, irmãos, quando eu entrava naquele office nosso, irmãos, uma cadeira rasgada, quebrada uma outra, e rodinha faltando. E aí, engraçado que quando é para Deus, parece que nós aceitamos tudo. Nós não damos o melhor para Deus. Eu tive uma crise por conta dessa mesa há um tempo atrás. Crise mesmo. Falei, não é possível que ninguém pode arrumar uma mesa, pôr um forno na mesa. Eu sei que os seminaristas são esforçados, reconheço isso, mas irmãos, às vezes são detalhes que às vezes não percebem. Aí eu tive uma reunião com as pastoras, com os pastores, eu falei, gente, não é possível. Não tem alguém na igreja para poder dar formato, colocar uma flor, forrar. Ano passado era maravilhoso. Acho que o primeiro semestre do ano passado, mas depois parece que foi de qualquer jeito. Não, para Deus está bom. Não, irmãos, para Deus nós deveríamos ter mais excelência. Nós deveríamos ser conhecidos como um povo excelente. Mas o povo crente aceita qualquer coisa. De qualquer jeito. Qualquer garrancho. Teve um dia que eu cheguei aqui
Eu entendo, irmãos, eles adesivaram o projetor em cima da caixa de som. Irmãos, eu falei, não acredito. Você não adesiva a sua televisão na parede, adesiva? Hã? Ninguém dá amém. Mas para Jesus, tá bom. Para o culto, tá bom nada. Para Jesus é o melhor. Para Cristo é com excelência. A Bíblia fala que nós não devemos fazer a obra dele de forma desleixada. Vamos fazer para o Senhor, vamos fazer com o melhor. Vamos louvar para Deus, vamos louvar com o melhor. Por que tudo é secundário? Porque nós não valorizamos o que Deus valoriza. Mas o que você vê na vida dessa mulher? Ela se preocupou com um detalhe. Se ela não tivesse colocado, calafetado a cesta, aquela cesta tinha afundado com a criança. Não adiantou proteger a criança. Ah não, mas ela pegou a cesta, mas ela esqueceu só de um detalhe, de calafetar. A criança vai morrer, não adiantou nada o que ela fez. Só foi um detalhe, mas o detalhe fez com que essa criança sobrevivesse. Irmãos, o detalhe faz diferença na vida das pessoas. Irmãos, um copo com água que nós servimos a alguém faz um detalhe diferente na vida da pessoa. A maneira calorosa que nós abraçamos alguém faz diferença na vida de alguém. A maneira que nós nos importamos com as crianças faz diferença na vida da criança. Irmãos, eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma igreja, sentei lá atrás, a igreja de Sela grande, eu estava lá atrás sentado, de repente, a pessoa que estava pregando me conheceu, me reconheceu. Ele saiu lá de trás, me pegou pela mão, me levou lá na frente, pediu para um pessoal dar licença e me colocou na primeira cadeira. Marcou a minha vida, irmãos, aquela atitude de nobreza, de preocupação com aqueles que estão visitando. Sabe, irmãos, nós deveríamos ter essa atitude. E aí, muitas vezes, acho que essa atitude é só minha. Irmãos, eu não consigo hoje abraçar 1000 pessoas. Mas eu acredito que nós podemos fazer isso através de todos que se preocupam com todos os detalhes. Todos aqueles que se preocuparem, ver um visitante, perguntar do lado alguém que você não conhece. Tudo bem, é a primeira vez que você vem, e envolvê-la num abraço. Olha, bem-vindo, está aqui meu telefone. Se todo crente for um ministro, ninguém vai ficar dependendo só do pastor. Ninguém sai da igreja mais. Por quê? Porque alguém se importou com um detalhe. O que você vê na vida dessa mulher? Alguém que se preocupou com um detalhe. E eu vou te falar, o detalhe que ela se importou, ela salvou alguém que libertou o povo do Egito. Por causa de um detalhe. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. E aí então ela soltou o garoto no rio. Você vê uma mulher prudente na vida. Sabe, ela ficou observando. A filha dela também ficou observando. Isso fala de alguém que é prudente com as coisas que o Senhor confia. Sabe, irmãos, nós precisamos ser mais prudentes e dar mais valor no que Deus confia para nós. Sabe, nós muitas vezes nos tornamos imprudentes, aí eu vou te falar algumas coisas. Irmãos, prudência fala até a maneira que você se veste. Se você se veste de qualquer jeito, alguém fala, nossa, mas você é líder, mas você é crente. Irmão, se alguém definir que você é crente por conta da sua roupa, falando, nossa, mas uma roupa que você está vestindo não convém. Pronto, você já foi imprudente. Engraçado. Você foi imprudente com sua roupa. A nossa linguagem, o que nós falamos, nós podemos ser prudentes ou não com as nossas palavras. Mas o que nós somos? Imprudentes, nós falamos de forma precipitada. Alguém aqui já falou de forma precipitada na sua vida? O restante que não levou a mão está mentindo. Está sendo imprudente mentir. Mas o que nós fazemos? Nós somos imprudentes muitas vezes com o que nós falamos. Falamos palavras que não deveriam. Irmãos, existem palavras que não podem sair da boca de um crente. O padrão nosso, ele é mais alto. O padrão nosso é diferente, irmãos. Mas falta o quê? Mais prudência. Mas você vê uma mulher prudente com as suas atitudes. Ela fez as coisas, mas ela foi prudente quando ela soltou o seu filho. Pode ficar tranquilo, irmãos, que a gente está quase acabando. A irmã do menino ficou de longe e tal. E aí quando ela soltou a criança, e aí eu vou te falar outra atitude dessa mulher que me chama a atenção.
essa mulher foi confiante. Irmãos, imagina o seguinte: essa mulher escondeu o filho, essa mulher guardou o filho, mas chegou uma hora que ela percebeu: eu não tenho mais nada para fazer. O que essa mulher fez? Ela teve que confiar em Deus. Ela pegou o cesto, calafetou, guardou, pôs a criança lá dentro, e ela falou, irmãos, ela não tinha mais nada para fazer, falou: Senhor, eu vou soltar agora o meu filho nesse rio. Sabe o que significa? Confiança plena. Essa mulher não tinha mais ninguém mais para contar, ela não tinha mais quem pedir ajuda, ela não podia envolver mais ninguém. E eu te pergunto, cadê o marido dessa mulher que não aparece nessa história? Cadê o homem presente? Você não ouve esse homem participando da história. E essa mulher então, nem na sua família ela podia contar mais. E aí, irmãos, fala algo sobre nós. Em quem nós devemos confiar? Em Deus. Irmãos, a nossa confiança é em Deus. E aí, irmãos, presta atenção. Essa mulher influenciou a vida de Moisés, sim ou não? Agora imagina o que acontece aqui. Vamos ver se os irmãos vão ter revelação como eu tive. Você sabe que todas as nossas atitudes, elas refletem as pessoas ao nosso lado, verdade ou não é? Tudo que você faz tem reflexo em alguém, tudo. No amigo, no filho, no marido, na esposa, para quem não é casado, tudo você consegue influenciar alguém. E aí você vê a atitude dessa mulher. Olha só a cena. Essa mulher só tem a cesta, só tem o filho, e fala: Senhor, até aqui eu fiz. Deus, até aqui eu fiz. Agora, Senhor, eu confio em Ti. E soltou o garoto no rio. Olha o que é referencial. O que Moisés fez quando ele libertou o povo? Olha a cena. O povo estava lá no Egito. Ele tira o povo do Egito. Ele trabalha. Ele teve iniciativa. Ele foi inteligente. E ele foi sábio. Mas ele chegou diante de um momento que dependia de quem? Senhor, eu estou diante do mar. E qual foi a atitude dele? Senhor, se o Senhor não abrir esse mar, em outras palavras, Senhor, eu confio no Senhor. Ele fez a mesma atitude que a mãe dele havia feito. A mãe chegou no rio e confiou. Senhor, o que eu pude fazer eu fiz. O que eu pude guardar eu guardei. O que eu pude investir eu investi. Agora, Senhor, é contigo. O que Moisés fez? O que eu pude fazer, Deus, eu fiz. O que eu pude falar, eu falei. Senhor, agora é contigo. E o que Deus fez? Abriu o mar. Olha o referencial da mãe desse garoto na vida desse filho. A influência de confiança veio de alguém. E aí, irmãos, você é mãe de alguém, você é pai de alguém, você influencia alguém, você é referencial para alguém. E a questão é que muitas vezes nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos que Deus vai prover. Nós não confiamos que Deus nos cura muitas vezes. Nós não confiamos que Deus vai nos abençoar. Muitas vezes nós não confiamos que Deus tem o melhor para nós. Nós não confiamos, mas eu quero exortar você: confie plenamente, entregue os teus caminhos a Deus e o mais Ele fará, a Bíblia diz. Sabe, confiar em Deus. Deus, eu estou diante do rio, fiz a minha parte. Eu estou diante do mar, eu fiz a minha parte. Agora, Senhor, se o Senhor não abrir, não tenho o que fazer. Se o Senhor não fizer, não tenho o que... Irmãos, meu Deus... E todo mundo aqui, Deus vai te levar no limite para você confiar nele. Irmãos, querendo ou não, Deus vai te levar no limite para você confiar nele. Irmãos, você vai ver grandes coisas na sua vida.
Irmãos, você vai ter experiências únicas de falar um dia para uma geração: eu confiei em Deus e Deus fez. Deus me trouxe para os Estados Unidos e Ele me abençoou. Eu pude criar os meus filhos. Eu encontrei um casamento. Eu encontrei a igreja. Eu encontrei o meu chamado. E eu entendi que Deus abriu o mar diante de mim. Eu confiei em Deus. Irmãos, é maravilhoso ouvir as histórias de fé dos irmãos, mas muito melhor é você contar as suas histórias. É maravilhoso você ouvir os testemunhos. Não, os irmãos sabem, nós não somos uma igreja que todo final de semana damos oportunidade aqui para dar testemunho. Mas, irmãos, eu quero participar de uma igreja onde cada um tem um testemunho glorioso para contar para as pessoas. Falar: Senhor Deus, eu confiei em Ti e o Senhor abriu o mar. Amém. Ah não, irmãos, os irmãos são tão calados, irmãos. Dá um amém, crente calado, vai me angustiando. Saudade da Priscila do pastor Vinícius, ela dá amém toda hora. Você dá bom dia, ela amém. Eu falei: nossa. O Tony Hoff deixava a gente tão alegre. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, aí. Versículo 8. Para quem está acompanhando. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Aí aqui acontece então uma cena interessante. A filha de Faraó então manda chamar alguém para que cuide da criança. E aí então é chamada a própria mãe da criança. Olha os arranjos divinos. Mais um princípio que veio aqui no meu coração, né? Quando você abre mão de algo, Deus vai te abençoar. E aí olha o que acontece. Ela chega diante da filha de Faraó. E aconteceu algo muito interessante aqui. Aquela mulher, quando chegou diante do filho, algo poderia ter vindo no coração dela e ela ter reivindicado: é meu filho. Você não está me dando, não, é meu. Poderia ter entrado em curto-circuito, alguma coisa na cabeça dela, e ela querer reivindicar aquilo que já era dela. Agora, interessante, era filho dela mesmo? Era. Ela poderia reivindicar? Sim. Mas eu vou te falar a atitude dessa mulher. Ela abriu mão daquilo que era legítimo para ela, para o bem da criança. Como eu disse, a criança aqui representa algo na sua vida. Às vezes é um filho, às vezes é um trabalho, às vezes é um ministério. Mas, irmãos, era legítimo aquela mulher vir com todos os argumentos sobre a vida daquela criança. Ele é meu mesmo. Não, ele é meu mesmo. E reivindicar tudo. Mas, irmãos, interessante que a Bíblia não fala sobre reivindicar, a Bíblia fala sobre entrega. Maior é aquele que dá, a Bíblia diz. E aquela mulher abriu mão do filho por saber que aquilo era o melhor para a vida dele. Irmãos, para quem tem filho, quero falar para você: abra mão do que é legítimo para você como pai, para abençoar seu filho. Você que é casado, abra mão daquilo que é legítimo para você abençoar seu cônjuge. Você que é solteiro, que passou por divórcio, que passou por qualquer área, abra mão daquilo que é legítimo para você e confie em Cristo como seu Senhor e Salvador. Irmãos, algo que me entristece muito, eu vou falar o que é. Irmãos, é algo impressionante que acontece comigo. Eu não deveria, mas eu fico muito triste quando alguém sai da igreja. Eu deveria ficar triste por isso, mas a questão não é essa. A questão é o motivo que leva alguém a sair de uma igreja. Irmãos, eu sei, às vezes as pessoas saem falando mal dos irmãos aqui da igreja. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Irmãos, eu conheço quantos irmãos se desgastam por essa obra.
Esses dias os irmãos do louvor estavam ensaiando lá no prédio, eu fiquei vendo os irmãos. Falei, gente, esses irmãos saem do conforto da casa, vêm para cá para dedicar, ensaiam, ministro o louvor, e aí depois o pessoal ainda sai, nossa, mas o louvor estava horrível. Ou os irmãos que jejuam e pagam um preço por conta da igreja, os líderes, eu sei que os irmãos oram aqui, e as pessoas saem falando mal dos líderes. Ou às vezes quando as pessoas falam mal de mim, alguma coisa, irmãos, olha, acaba com o meu coração. E a partir de amanhã eu assumi um propósito na minha vida. Eu vou pagar um preço como eu nunca paguei na minha vida antes. Eu quero ver um grande mover e um despertar acontecer na nossa igreja. Eu quero orar como nunca orei e eu vou pagar um preço como eu nunca paguei na minha vida. E me entristece muitas vezes quando as pessoas me cobram coisas que às vezes a gente nem está sabendo. Irmãos, ou cobra alguma coisa da minha esposa, e eu sei o preço que ela paga, irmãos. Eu sei o que a Gisele já abriu mão. Tem coisa que eu nem sei. Às vezes as pessoas cobram uma postura nossa que eu não sou perfeito. Eu não tenho todas as qualificações. Não tenho. E aí então eu fiquei pensando muito nesses dias e Deus me levou a algo. Se eu sou o Cristo e eu morri calado, por que você não faz o mesmo? Jesus tinha culpa? Pecado? Mas ele se fez pecador por nós. E a Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Eu vou me calar nesses dias sobre todas as perseguições, no meu coração, porque na verdade os irmãos nunca ouviram eu falar nada, e nem vão ouvir. Mas no meu coração eu vou me calar, porque eu quero ser como Cristo. E a Bíblia continua dizendo que ela renunciou, e a renúncia dela foi para o bem do filho. Irmãos, para o bem de muito da sua família, às vezes você vai se calar e vai renunciar a coisas legítimas. Penúltimo, que eu quero mencionar. Então ele disse a Faraó, leva esse menino e eu vou te pagar um salário. Agora, irmãos, olha que loucura que acontece. Essa mulher, alguns dias, ela não podia sair de casa com a criança. Ninguém podia saber que ela tinha filho. Ela tinha que esconder o choro da criança. Mas agora, por um pedido do filho do rei, aonde essa mulher fosse, ela seria bem recebida. Essa mulher não podia gastar dinheiro, não podia, numa crise total. Agora, irmãos, como que as pessoas recebem ela? Ela chega com o filho e todo mundo olha, essa criança é da realeza. Pode entrar aqui, Joquebede. A criança agora tem realeza. Essa criança pode ser vista por todos. Essa criança pode ser reconhecida por todos, amada por todos, respeitada por todos. Sabe o que significa, irmãos? Aquilo que você entrega, o Senhor pode te trazer, restituir, e você passa a ter honra àquilo que te trouxe um dia medo e angústia. Aquilo que de repente você passou na sua vida, agora é momento de restauração, porque Deus vai reconhecer a resposta que você deu. Aquilo que você abriu mão do que era legítimo, aquilo que você abriu mão daquilo que era legítimo a você e a sua família, agora então haverá respeito, restituição. Irmãos, Deus vai te promover, Deus vai te levantar, pelo um propósito dEle, irmãos. Posso ouvir amém dos irmãos? Olha que maravilhoso, agora aquilo que era vergonha já não é mais. Aquilo que ela tinha medo, agora ela já não tem medo mais. Deus libertou, por quê? Porque ela veio dando respostas certas na vida deles. Olha a mudança, olha a influência na vida.
Irmãos, aquilo que foi vergonha na sua vida, glória maior será na segunda casa. Aquilo que você perdeu, haverá restituição em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que foi abandonado, Deus te dará. Aquilo que você perdeu será trazido. Sabe, irmãos, e não importa qual seja a circunstância, eu quero declarar sobre a sua vida. Está chegando um tempo de restauração na vida de muitos aqui, em nome do Senhor Jesus. Sabe, você que está me ouvindo na internet, Deus vai restituir grandes coisas, mas há princípios envolvidos nisso. Não é uma sequência, não é um mandatório, mas é um estilo de vida o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de regra número 1, número 2, número 3, número 4, porque eu não acredito que é assim, mas eu acredito de valores. Isso aqui são valores na sua vida. E a Bíblia continua dizendo. Então, ela ensinou princípios para a vida agora do filho. Irmãos, os valores. Por que você acha que Moisés agrediu aquele soldado por ele ter matado alguém que era do povo dele? Porque ele entendeu os valores que a mãe ensinou. Sabe o que é? Meu filho, há princípios e nós guardamos. Ele se indignou com a postura daquele soldado. Guardar seu povo, ser um, ter unidade. Você vê princípios da mãe. E por fim, a Bíblia termina dizendo: sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó. O pessoal do louvor quiser dedilhar. A Bíblia fala então que ela entregou o filho. Sabe o que significa, irmãos? Submissão por conta de um propósito. Irmãos, quantos aqui tem filhos mesmo? Imagina você conviver 10 anos, a Bíblia, eu não sei aqui a idade que quando ela entregou o filho, a filha do faraó, eu não sei a idade. Mas irmãos, uma coisa é certa, quanto mais tempo você convive com alguém, mais amor você tem por ele. Quanto mais amor você tem pelo seu filho, quanto mais tempo você tem com seu filho, mais amor você tem pelo seu filho. Mas o que essa mulher fez? Amando o seu filho, cuidando do seu filho, ela devolveu a filha do faraó. Ela foi alguém que se submeteu. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, submissão é um caminho de bênção na vida de vocês. Vocês nunca vão perder por ser submissos. Vocês nunca perderão por ser submissos. Há uma grande glória em submissão. E essa manhã é uma manhã de ceia. Essa palavra, irmãos, ela exige uma prática nossa. Ela não é uma palavra que eu possa ouvir, sair para lá, como se nada tivesse acontecido na minha casa, como se nada tivesse acontecido na igreja. Eu não posso sair de uma ministração dessa, da mesma forma que eu cheguei. Eu tenho que sair de uma ministração dessa com uma atitude diferente. A atitude dessa mulher influenciou Moisés, que libertou o povo do Egito, e nós temos o reflexo na nossa vida, por conta de Moisés. Mas da onde começou a história de Moisés? Pela mãe. Irmãos, eu nunca ouvi uma pregação sobre essa, mas eu posso falar algo. Moisés não seria nada, se não tivesse uma mãe que fosse influenciadora. Uma atitude correta. Então, pastor, que apelo é esse que você vai fazer? Quero fazer um apelo para você assumir um compromisso com Deus essa manhã. Pastor, que compromisso? Deus já está falando para você qual é. Que compromisso que é? Não sei. Abençoar as crianças, ser parte do ministério infantil, liderar uma célula de jovens, de adultos, se tornar anfitrião, ser fiel com seus dízimos e com suas ofertas, assumir um compromisso que você nunca mais vai faltar um culto domingo pela manhã, assumir um compromisso que você não vai faltar mais uma célula, assumir um compromisso de ler.
Irmãos, você não pode sair de uma ministração dessa sem assumir um compromisso com Deus. Essa criança representa o compromisso da sua vida. Essa criança representa algo importante na sua vida. É seu casamento essa criança? É seu chamado ministerial essa criança? É não retroceder mais. Essa criança representa algo importante na sua vida. E essa mulher, ela assumiu a responsabilidade. Eu vou guardar essa criança. Essa ministração é para que você assuma um compromisso com qual criança que Deus tem colocado na sua vida. Oh, irmãos, você não tem noção e nem dimensão que essa atitude hoje pode mudar histórias de nações. Talvez a sua atitude hoje, irmãos, pode influenciar crianças que você não tem noção que você vai influenciar, que amanhã pode se tornar um presidente, um médico, um apóstolo. Alguém que vai mudar gerações. Talvez a sua influência, a sua postura hoje vai levantar cientistas que vão descobrir a cura para a AIDS. A sua atitude hoje de falar, eu vou sustentar essa criança. A criança então representa esse chamado. Algo que você não vai abrir mais mão na sua vida. A sua atitude vai refletir. E eu posso te falar algo. Talvez você não vai ser lembrado por essa atitude. Mas em Deus, todas as suas atitudes terão consequências. Mas em Deus, todas as suas atitudes vão refletir em algo. E eu quero perguntar essa manhã: o que Deus está te chamando para você assumir? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.